Queria palmas para o professor Lucílio. O professor Lucílio Alves, que é professor de Exalc, pesquisador da CPE, e ele vai falar principalmente sobre rentabilidade, né? Safra 22-23 e rentabilidade. É um prazer te conhecer pessoalmente, Lucílio. Igualmente, Suelen, prazer estar com você, prazer estar com vocês. Já de antemão, obrigado, Anderson e toda a equipe pelo convite. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Lucílio, o palco é todo seu. Obrigado. Bom, pessoal, o Enilson trouxe aí uma perspectiva médio e longo prazo. Nós vamos tratar um pouquinho sobre um contexto 22, um contexto 23, com dados que a gente dispõe até esse momento. Até ontem, né? Na prática, com as informações até ontem. Hoje, meio-dia, um pouco mais, teremos novos dados do USDA. Então, talvez, por que não, o USDA desminta parte do que a gente está falando aqui, ou dê novos cenários, né? Nós queremos aí dar uma visão geral, eu vou tratar de oferta e demanda, não tem como falar de preços, não tem como falar de rentabilidade, se nós não tratarmos de oferta e demanda. Qual é a perspectiva de preço? Qual é a perspectiva de rentabilidade? O grande ponto para sabermos perspectivas de preço é olharmos e anteciparmos tendências de oferta e demanda. Depois que os fatos aconteceram, os preços vão dar em algum patamar um equilíbrio, um aceite do lado comprador e do lado vendedor, e as coisas vão caminhar, né? O nosso grande desafio realmente é antecipar. Certamente eu vou gastar um pouco mais do que os nossos 15 minutos aí envolvidos, tá? O primeiro ponto, oferta e demanda, nós vamos discutir num primeiro momento a informação que trata, primeiro, essas barras que sinalizam a evolução até 22, 23 de demanda. Uma demanda mundial do setor de ração e do setor de alimentos, a indústria, sementes, etc. E a linha superior, que se refere à oferta. Nós estamos falando de uma oferta de 1,17 bilhão de toneladas, contra uma demanda também de 1,17 bilhão de toneladas em nível mundial. Milho é o produto mais produzido, grãos em nível mundial. Mas o grande lance, eu coloquei esse aspecto por essa curva em negrito. Essa curva em negrito me dá a relação entre o estoque previsto de cada ano, dividido pela demanda. Se não se produzir mais nada de oferta a partir de 22, 23, nós temos uma oferta, um estoque suficiente para 3 meses de consumo em nível mundial. Esse é um patamar igual a 2021, igual, e, portanto, o menor nível desde 2013, 2014. É o menor nível de estoque em nível mundial em 10 anos. Por que eu estou falando isso? No curto prazo, de ontem para hoje, de hoje para amanhã, informações de chuva, informações de seca, informações de guerra, informações de uma política mundial, faz os preços em bolsa e no mercado físico oscilarem. No médio prazo, de uma safra para outra, a média de preços de uma safra para outra depende desta relação. E é uma relação inversa. Quanto menor o estoque, maior o preço. Isso já é um cenário indicativo de que não há fatores que justificam quedas de preços em nível mundial no curto e médio prazo. O grande problema é que isso vale para a soja, isso vale para o trigo. E aí a questão é, qual é o menor estoque? Qual é a maior rentabilidade para onde os produtores vão? Em nível mundial. Todos estão com os menores estoques em 10 anos. E isso já é uma sinalização de que, em dólares, não há fatores que justificam quedas bruscas de preços. Bom, do lado da oferta, e a oferta vinculada e esperada para 22, 23, aqui a última linha é uma queda de 4%. O hemisfério norte já produziu milho na 22, 23. Falta o hemisfério sul.
E para esse hemisfério sul, nós temos o terceiro maior produtor mundial, Brasil, em que se espera que o Brasil produza, primeira e segunda safra, 8,6% a mais e uma produção recorde. Se isso acontecer, mesmo assim, vejam, Estados Unidos caindo 7,8% já está dado, União Europeia caindo 21% já está dado, como o Enilson falou, mas se o Brasil produzir safra recorde, se a Argentina crescer 6,8%, mesmo assim, o mundo teria uma oferta 4% menor. E nós temos toda uma temporada pela frente, de verão, e toda a temporada da segunda safra para acontecer, e ver se esses números efetivamente vão se dar. Do ponto de vista de consumo, e daí sempre do lado esquerdo, a participação nos últimos 5 anos em consumo, e claramente Estados Unidos e China, maior consumidor. Se eu voltar, Estados Unidos e China, maior produtor, com mais de 50% da oferta e da demanda mundial. Mas olhando do lado de cá, em termos de consumo, veja, Estados Unidos diminuindo o consumo, China crescendo o consumo, Brasil crescendo o consumo em 5,5%. O que é esse aumento de consumo no Brasil, segundo o SGE? Ração e etanol. E um outro ponto importante, pela primeira vez na história, se esses números se concretizarem, a demanda do Brasil total vai superar toda uma demanda da União Europeia. Pela primeira vez na história. União Europeia reduzindo a sua demanda em 8,2%, demanda de milho, por aumento de preços e uma série de outros fatores, o Brasil crescendo, e com isso nós vamos consumir mais milho do que a própria União Europeia. Nessas condições, aumento de China, de Brasil, México, Índia, Indonésia, Argentina, mesmo assim, em nível mundial, a demanda cairia 2,4%. O ponto é, demanda cai 2,4% e oferta cai 4%, está consumindo estoque. Estoque cai, não há justificativa para preço cair de forma expressiva. Como o Enilson falou, aí entra uma relação de transações mundiais. No mundo, 15% do milho produzido se transaciona entre países. Quanto é da soja? Quanto é da soja? A cada 100 sacas de soja produzida no mundo, 68 se transaciona no mundo, ou em grão, ou em farelo, ou em óleo. No milho, 15. Por que eu estou falando isso? Porque esse aspecto influencia preços. Enquanto na soja, o choque de preço em Chicago chega no Brasil no mesmo dia ou na manhã do dia seguinte, no caso do milho, isso pode demorar uma semana, isso pode demorar 15 dias. E isso faz ter um descasamento entre os preços internacionais e os preços no Brasil, em virtude do patamar de transação mundial. E eu vou terminar, vocês vão ver lá na frente, exatamente com essa discussão. De qualquer maneira, quando a gente faz a relação oferta e demanda, um outro fator interessante, aqui à direita. Quanto negativo, mais precisa importar. Quem precisa importar? China, 21 milhões. União Europeia, 20 milhões. Depois o México, Japão, Coreia do Sul. As barras à direita são excedente. Pela primeira vez na história, se aquela produção do Brasil se confirmar para 22, 23, o Brasil vai ter 49 milhões de toneladas em excedente, contra 48,1 milhões de toneladas dos Estados Unidos. Novamente, se isso se concretizar, nós já teremos o maior excedente da história, do mundo. Uma das maiores produções, recordes, consumo superior à União Europeia, interno, e mesmo assim um excedente superior aos Estados Unidos, e aí sim nós vamos aproveitar, já no curto prazo, as oportunidades deixadas por Estados Unidos, por Ucrânia, e assim por diante. Tá? Bom, nesse contexto, então, é esperado
Importação, União Europeia estável, China caia em relação ao ano passado, Vietnã aumente, Algéria aumente, Marrocos aumente, mas as transações mundiais cairiam 4,5%. O fato é que, mesmo assim, o Brasil tem tudo para aumentar as exportações em 43%, enquanto os Estados Unidos cairiam em 9,5%. Mesmo assim, Estados Unidos continua como o maior exportador. Mas nós já temos o maior excedente mundial. Bom, isso só vai se concretizar com base nos dados de oferta no Brasil. Primeiro ponto, a safra de verão é esperada a maior em 9 anos. A maior safra de verão em 9 anos. O que isso implica? Primeiro, vamos ver se vai se concretizar. Mas isso já pode dar um alívio de preços no primeiro trimestre e segundo trimestre de 23. Comparativamente ao que a gente viu em anos anteriores. Então, em termos de sazonalidade, olhando em termos de negociação, né, há uma expectativa de um cenário melhor no primeiro semestre de 23, em termos de oferta. Agora, o grande lance para preço é disponibilidade. E, para ter disponibilidade, a gente precisa ver o ritmo de exportação, que está extremamente acelerado. Exportação alta, reduz estoque, preço interno sobe. Tá? Mas, de qualquer maneira, a gente precisa olhar o que vai acontecer com a segunda safra. Também recorde, em quase 96 milhões de toneladas. Mas essa safra, segunda safra, recorde, que vai ajudar a ter excedente e que vai ajudar a ter exportações crescentes, nós estamos falando para julho e agosto 23. Nós estamos em novembro. Essa decisão de cultivo de milho de segunda safra já foi tomada há alguns meses. O patamar de preço que vai vigorar na 22, 23 vai depender dessa oferta. Mas essa oferta só vem daqui a 8, 9 meses. E o que isso implica? Isso implica em risco. Tanto para vendedor quanto para comprador. E esse risco é antecipar oferta e demanda para verificar impacto em preços. E para isso eu preciso ter informações e informações atualizadas. Sempre. E essa antecipação não é trivial. Alguém aposta nessa safra dessa maneira, superior a esse patamar? Esses são dados da Conab. E o mercado reage com base nestas informações. Ou vamos ter algum problema em virtude de safras de verão tendo algum impacto, seja soja, o próprio milho, e depois a segunda safra. O que pode acontecer? Aí entra um risco climático, para onde as coisas vão. Essa junção de ainda termos a incerteza da primeira safra, total incerteza sobre a segunda safra, vai impactar nessa oferta total. 75% da nossa oferta de milho vem da segunda safra. E esse cultivo de segunda safra, essa decisão, de novo, já foi tomada. Mas o tamanho dessa safra vem daqui a 8, 9 meses. E aí eu vou ter o real impacto em preços. Para onde vai? Isso é risco, isso é incerteza. Tá? Diferente do que a gente tem, talvez, em soja, em que é possível ter uma clareza maior de tendência, no milho o risco é maior. Bom, isso tudo vai impactar, de novo, o quanto a gente vai ter de excedente e o quanto a gente vai ter de exportação, consequentemente, variável preço. De qualquer maneira, dados da Conab, a expectativa, por enquanto, produção recorde, soma estoque inicial mais produção mais importação, nós temos 137 milhões de toneladas à disposição. Expectativa de consumir 81,8 milhões de toneladas de todos os setores do mercado interno. Se isso acontecer, nós temos um excedente, segundo dados da Conab, de 55 milhões de toneladas. Os meses de finais aqui de estoque entre Conab e o USDA são diferentes, tá? Por isso os dados são diferentes. Tem 55 milhões de toneladas procurando o comprador. A expectativa é que a exportação seja recorde
estimativa pela Conab de 45 milhões de toneladas. Isso tudo vai depender da segunda safra. Bom, com isso, vamos discutir rapidamente contexto de custos e receitas. Quando a gente olha falar em evolução de custos, não tenho dúvida que custos subiram, né? São essas barras, custos subiram. A linha azul significa a média do ano civil. E nós temos um salto em 21 e um salto ainda maior em 22. Aqui eu estou sempre com um contexto, uma hipótese de compra de todos os insumos no mesmo mês. Qual seria o meu custo se todos os insumos fossem comprados naquele mês? Subiu o custo. O fato é que, olha a curva, a linha superior. O preço subiu muito mais. Enquanto nos anos até pré-pandemia nós tínhamos margens negativas, aqui primeira safra, Guarapuava, mesmo Guarapuava, nos 2 últimos anos, e entrando 22, um cenário muito bom de margens. O fato é, a gente tem que cruzar, né, as grandes dificuldades, a parte azul inferior, fertilizantes. Enquanto fertilizantes representava 27% do custo, no caso de Guarapuava, ele chegou a representar, em 2022, 50% do custo. Essa é a grande preocupação. De qualquer maneira, quando eu relaciono participação em custo, sem dúvida, fertilizantes, sementes e defensivos são as grandes preocupações. Mas eu trago um outro ponto para a discussão de vocês. Estes custos operacionais representam 2/3 do custo médio de 6 safras em Guarapuava. E é isso que o produtor olha. O que o produtor olha para tomar essa decisão, vou voltar mais são essas barras de custos operacionais. Operacional, desembolso, é isso que ele olha para tomar a decisão. O que ele está ignorando nesse ponto aqui? Vou voltar aqui, Guarapuava. 31% do custo na prática dele é fixo, terras, máquinas e equipamentos, imobilizado. Isso ele não coloca na conta. Ao não colocar na conta, ele está disposto a vender o produto dele, na prática, por 70% do valor que deveria ser, né? Aqui é uma média de 6 anos de quantas sacas precisa produzir para pagar cada item de custo. Ao desconsiderar custo fixo, ele ignora 59 sacas de milho que ele precisa produzir só para pagar o imobilizado. O fato é que, mesmo assim, ele precisa produzir 180 em média por ano, e ele está produzindo 193. Guarapuava, de 158 a 216, o cenário está relativamente satisfatório, né? Apesar de margens apertadas. Uma outra região, Luiz Eduardo Magalhães, o cenário é positivo, da mesma forma, porém aqui o custo fixo diminui, vem para 25%, fertilizantes, sementes e defensivos continuam sendo os grandes fatores. Quando a gente olha a produção necessária para pagar cada item de custo, o cenário é positivo. Para pagar custo total, 123 sacas, ele produziu em média 152. Na média dos últimos 6 anos, um cenário muito favorável. Tá? Então, de qualquer maneira, tivemos um ambiente bom para a primeira safra, e aí a gente entra para um contexto de segunda safra. Tomando 2 regiões como referência, Sorriso e depois eu coloco Cascavel, oeste do Paraná. Os aumentos de custos também foram expressivos para a segunda safra, principalmente 21 e agora 22. Diferente dos anos pré-pandemia, antes da pandemia, cenários de margens negativas, mesmo sobre custo operacional. Nos últimos 2 anos, um cenário melhor. O fato é, pega essa linha aqui mais ao final, a margem de 22 vai ser menor, foi menor, do que a margem de 21. E a margem para 23 tende a ser menor do que foi a margem para 22. Tá? Apesar de positiva. O custo com fertilizante saiu de cerca de 20% em 2016 para até 35% em 2022. Em termos de participação de itens de custo, são os mesmos da primeira safra. Em Mato Grosso, 22% do custo total é custo fixo e que, em geral, eles ignoram, né?
De qualquer maneira, pegando o Sorriso, precisaria produzir 115 sacas em média para pagar custo total, precisa produzir 90 sacas para pagar desembolso, na média dos últimos 6 anos, ele produziu 108, variando de 94 a 122. Cenário positivo, margens apertadas. Tá? Pegando Cascavel, custo da terra extremamente alto, os itens operacionais são semelhantes, custo 46 sacas por hectare no oeste do Paraná, só para pagar custo fixo. Ele ignora, né? Ele considera ali 70 sacas para pagar custo operacional, produziu 89, ele considera uma margem boa, produzindo de 30 ano passado a 110 este ano. Tá? Ou seja, fertilizantes é o grande ponto, depois sementes, defensivos e operação mecânica, né? Aqui uma participação, e o custo fixo, o grande fator de custo, porém ignorado pelos produtores. Com isso, em termos de custo, a gente entra sobre preços. Para onde vão os preços? Não sei. Eu vou falar o que o mercado está apontando. Né? O primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte. Eu coloquei aqui médias de preços de agosto de 2008 a outubro de 2022 em algumas regiões selecionadas. Médias, terceira coluna, segunda coluna, o mínimo e o máximo. A dispersão é muito grande nesse período. E um grande ponto que eu quero destacar é essa última coluna, que é a dispersão dos dados. Vejam, eu estou pegando o maior preço que se tem no Brasil, entre essas regiões, é Campinas, depois oeste de Santa Catarina. Entra nessa conta Recife, Pernambuco. Tá? Os maiores preços de milho no Brasil. Depois vem, olha o preço no porto, inferior ao mercado interior. Isso não é normal. Passo Fundo, Triângulo, Oeste, Rio Verde, Dourados e Sorriso. Eu estou vindo de regiões sul e sudeste para o centro-oeste. Olha essa última coluna. Os dados vão aumentando. O que isso significa? Dispersão de dados. Essa dispersão significa que do Rio Verde, Dourados e Sorriso, centro-oeste, os preços oscilam para mais ou para menos em intensidade superior à região sul e sudeste. Intensidade superior. E o que significa essa oscilação? Risco. E no mercado de milho é um dos mercados mais arriscados para se prever para onde as cotações vão caminhar. Né? E um outro ponto importante é que nós temos aí sementeiros envolvidos, e sementeiros pagam muitas vezes o produtor com base Campinas, menos algum deságio. Esse pagamento tem que ficar atento, ou esse cálculo de deságio tem que ficar atento, porque ele pode ser diferente ao longo dos meses, ao longo dos anos. E vejam, os azuis, segundo semestre, na média de 2008 a outubro 22, a diferença de Campinas com Rio Verde, R$ 13,48 a menos por saca em Rio Verde do que Campinas. E no primeiro semestre, aproximadamente 12. E isso acontece para diferentes regiões do Brasil. Os deságios podem ser diferentes dentro do mês e dentro dos anos. Tá? E isso, de novo, é risco. Para onde a gente vai em termos de preços? Para resumir tudo o que a gente falou. Primeiro ponto, vamos pegar o início. Linha verde, Campinas. Linha azul, Porto. Linha amarela ou laranja, B3. Verde, Campinas com B3, caminham juntos. Azul, Porto, descola do mercado interno. E o primeiro vencimento de Chicago, um azul mais escuro, descola. Isso é para resumir que o que acontece nos Estados Unidos
pode ser diferente do que acontece no Brasil no curto prazo. No longo prazo, os preços caminham juntos, tem uma tendência semelhante, mas no curto prazo, eles podem se divergir. Tá? E para onde os preços vão? Pegando até final de 23, a tendência, tanto de Chicago quanto da Bolsa, B3, é de uma certa estabilidade de preços, ou, de novo, caminho num range pequeno. Não há fatores, lá atrás a gente falou de oferta e demanda, que justifique, por enquanto, uma queda brusca de preços. Claro que também não o que aconteceu no primeiro semestre de 22, de preços subirem. Mas não há fatores que justificam quedas. E isso está relacionado com oferta e demanda que nós vimos até então. Ok? Esse é um resumo geral de 22 e o que se espera para a safra de verão e para a segunda safra de 23. Fico à disposição de vocês. Obrigado.